Marechal Deodoro da Fonseca. Proclamou a República em 15 de novembro de 1889, encerrando o regime monárquico. Foi o primeiro presidente do Brasil, governando inicialmente de forma provisória e depois constitucional. Enfrentou crises políticas, como o fechamento do Congresso e a revolta da Armada. Renunciou em 1891. Floriano Peixoto assumiu após a renúncia de Deodoro, sendo conhecido como Marechal de Ferro pela postura firme contra revoltas militares e regionais. Consolidou a República e lidou com crises como a Revolução Federalista. Seu governo fortaleceu o poder executivo. Prudente de Moraes, primeiro presidente civil da República, venceu Floriano em uma eleição marcada pela transição para governos civis. Sua administração enfrentou a Revolução de Canudos e buscou pacificar o país. Priorizou estabilidade política e econômica. Campos Salles implementou políticas econômicas rigorosas para combater a crise financeira, como o funding loan com credores internacionais. Defendeu a política dos governadores, fortalecendo alianças regionais. Seu governo foi marcado por austeridade e impopularidade inicial. Rodrigues Alves investiu fortemente em obras de modernização no Rio de Janeiro, incluindo reformas urbanas e saneamento conduzidas por Pereira Passos. Enfrentou a revolta da vacina. O período teve crescimento econômico. Afonso Pena promoveu o desenvolvimento ferroviário e incentivo à agricultura. Buscou maior integração nacional. Faleceu no cargo em 1909, sendo sucedido pelo vice Nilo Peçanha. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente mulato, criou escolas técnicas para a formação profissional e buscou incluir populações marginalizadas no desenvolvimento nacional. Hermes da Fonseca, marechal do Exército, envolveu-se em disputas políticas intensas. Sua presidência enfrentou revoltas regionais e crises militares, como a Revolta da Chibata, liderada por marinheiros. Venceslau Braz, presidente durante a Primeira Guerra Mundial, declarou guerra à Alemanha em 1917, alinhando o Brasil aos aliados. Lidou com crises econômicas e influências internacionais. Delfim Moreira assumiu como vice após a morte de Rodrigues Alves, eleito para segundo mandato, mas não chegou a tomar posse por doença e faleceu. Seu governo foi curto e provisório. Epitácio Pessoa eleito enquanto estava na Europa, representando o Brasil na Conferência de Paz de Versalhes. Investiu em obras públicas, combateu secas no Nordeste e fortaleceu infraestrutura nacional. Arthur Bernardes. Seu governo foi marcado por estado de sítio quase permanente, tensão com militares e rebeliões tenentistas. Promoveu centralização política diante das instabilidades. Washington Luiz apostou no crescimento de estradas e modernização da infraestrutura. Seu lema era: governar é abrir estradas. Foi deposto pela Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou ao poder pela Revolução de 1930, inicialmente provisório, depois consolidou o Estado Novo em 1937, regime ditatorial. Investiu em industrialização e leis trabalhistas. Caiu com pressão militar em 1945. José Linhares, presidente interino após a saída de Vargas, organizou a transição democrática e eleições para a nova fase republicana. Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra, eleito democraticamente, reatou relações diplomáticas com diversos países e abriu a economia para importações. Getúlio Vargas retornou eleito democraticamente, manteve políticas nacionalistas com criação da Petrobras, enfrentou crise política e suicidou-se em agosto de 1954, impactando o país. Café Filho, vice que assumiu após morte de Vargas, tentou restaurar estabilidade política, mas enfrentou tensão crescente. Juscelino Kubitschek, conhecido pelo lema 50 anos em 5, promoveu grande desenvolvimento e construiu Brasília, estimulou a indústria automobilística. Jânio Quadros, eleito com enorme apoio popular,
renunciou inesperadamente após poucos meses, alegando forças ocultas contra seu governo. João Goulart, conhecido como Jango, implantou reformas de base e enfrentou resistência de setores conservadores e militares. Foi deposto pelo golpe militar de 1964. Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, implantou reformas constitucionais e endureceu o governo contra opositores. Costa e Silva, seu governo marcou maior repressão e promulgação do AI-5, que suspendeu direitos democráticos. Emílio Garrastazu Médici, período de crescimento econômico, milagre econômico, mas também forte repressão política, censura e perseguições. Ernesto Geisel, iniciou a transição gradual para a democracia, reduziu repressão, mas manteve controle militar. João Figueiredo, último presidente militar, chorou na posse, prometeu democracia e quase morreu com a bomba do Rio Centro. Promoveu abertura política lenta, culminando no fim do regime. José Sarney, assumiu após morte de Tancredo Neves antes da posse. Liderou o país na transição democrática e enfrentou hiperinflação. Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito por voto direto após ditadura. Implementou o plano econômico radical, confiscou a poupança de todo mundo e caiu no impeachment por causa do Fiat Elba e do esquema PC Farias. Itamar Franco, assumiu no susto, implantou o Plano Real na economia, estabilizando a inflação e reestruturando finanças. Fernando Henrique Cardoso, FHC, economista, consolidou o Plano Real e promoveu privatizações. Governou por 2 mandatos, com foco em estabilidade macroeconômica. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de origem sindical, promoveu políticas sociais como o Bolsa Família e ampliou o crédito, crescimento econômico e projeção internacional do Brasil. Dilma Rousseff, primeira mulher presidenta, ampliou programas sociais, mas enfrentou crises econômicas e protestos. Sofreu impeachment em 2016. Michel Temer assumiu após impeachment de Dilma, promoveu reformas trabalhistas, aprovou o teto de gastos, teve baixa popularidade. Jair Bolsonaro, militar da reserva, eleito com discurso conservador. Seu período teve polarização política, pandemia de Covid-19 e debates sobre economia e meio ambiente. Bateu recorde de desmatamento. Luiz Inácio Lula da Silva, 2023, presidente atual. 136 anos de república, 39 presidentes, muitas histórias absurdas, heróis, vilões e memes. Qual foi o mais marcante para você? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu!